A leitura de hoje é do Salmo 1. O texto de hoje fala sobre como é o povo de Deus e como deve viver. Fala também sobre a sua prosperidade e bênçãos. Por outro lado, fala sobre os ímpios e a sua destruição final. Então, o que diz ele? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje fala sobre como é o povo de Deus e como deve viver. O texto de hoje, Salmo 2, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado o homem. David não explica porquê, mas declara diretamente que o povo de Deus é abençoado. Por que razão isso acontece? Porque é que o povo do nosso Deus é abençoado? Então, em primeiro lugar, o que é esta bênção? A maioria das pessoas, quando pensa em bênção, pensa em ter muito dinheiro, viver numa bela casa, ter muitos filhos, desfrutar de riqueza, posses, poder, fama e popularidade, e viver uma vida saudável. No entanto, estas coisas não podem ser consideradas verdadeiras bênçãos. Por quê? Porque não podemos viver para sempre nesta terra, após a morte, espera-nos o julgamento de Deus. De facto, aqueles que não conhecem a Deus, que se afastaram dele, que se desviaram dele, cairão inevitavelmente no lago de fogo eterno no inferno. Portanto, não importa quão bem alguém viva numa bela casa nesta terra, quanta riqueza acumule, quanto poder, fama, popularidade e riqueza desfrute, se alguém morrer e cair no lago de fogo eterno no inferno, isso não pode ser considerado uma bênção. Mas, claro, aqueles que não acreditam neste julgamento de Deus podem dizer: Pastor, pode argumentar, mas não é uma bênção viver bem nesta terra. É claro que viver bem nesta terra, viver uma vida longa e saudável, desfrutar de poder, fama e popularidade, tudo isto é importante. No entanto, devemos compreender que a vida nesta terra é tão passageira como a névoa da manhã, fugaz num instante. A vida nesta terra nunca é eterna. E devemos compreender que, após o fim da nossa vida terrena, a morte nos aguarda, e então o julgamento de Deus nos aguarda. Não, por muito bem que viva neste mundo, por mais riqueza que acumule, por mais poder, fama, popularidade e riqueza que desfrute, se não conheço Deus, se não acredito nos méritos do sangue do seu único Filho, o Messias enviado por Deus, devo compreender que cairei inevitavelmente no eterno lago de fogo do inferno. Sob este prisma, podemos ver que, mesmo que vivamos numa bela casa nesta terra, acumular vastas riquezas e desfrutar de imenso poder, fama, popularidade e riqueza, estas não são de forma alguma bênçãos. Pelo contrário, a verdadeira bênção é saber que Deus existe, mesmo que vivamos em condições humildes, pobres e miseráveis nesta terra, e acreditar nos méritos do sangue do seu único Filho, o Messias enviado por Deus, receber o perdão dos pecados, viver como povo de Deus e, finalmente, entrar no céu. Por outras palavras, nós, o povo de Deus, somos abençoados. Deus, que criou este mundo e todas as coisas do universo e governa tudo o que Ele criou de acordo com a sua vontade. Fazer deste Deus o nosso Deus, tornar-se o seu povo, viver sob a sua proteção e cuidado, e entrar no céu, desfrutar da vida e alegria eternas, vivendo em alegria e deleite eternos, não será isto verdadeiramente uma bênção? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A partir de agora, esta passagem discute como tais pessoas abençoadas, o nosso povo de Deus, deveriam viver. Em primeiro lugar, discute o aspecto negativo. Isto é, afirma que o nosso povo de Deus não deve agir ou viver como os incrédulos que não conhecem a Deus, os gentios que não creem que Deus existe, ou pessoas do outro mundo. Aqui, os termos ímpios, pecadores e escarnecedores referem-se aos incrédulos que não conhecem Deus. Além disso, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, refere-se a não agir como as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, nem viver com os mesmos métodos, pensamentos e valores que elas. Então, como vivem as pessoas do outro mundo? As pessoas do outro mundo não sabem que Deus existe, nem conhecem o Messias, o Filho unigênito, que Ele enviou. Também não acreditam no julgamento de Deus e no céu e inferno eternos. Por isso, vivem em corrupção e depravação, cometendo todo o tipo de pecados. Para satisfazer os seus próprios desejos corruptos e depravados, envolvem-se em todo o tipo de injustiça, ilegalidade, maldade, fraude e malícia. Exaltam e gabam-se grandemente do seu próprio poder, capacidade e sabedoria, mas ignoram e desprezam Deus, o Rei dos Reis, e vivem as suas vidas a zombar, ridicularizar, ameaçar e perseguir o seu povo. Estes protestantes. Onde poderá estar Deus? Seus patéticos sacanas. Seus tolos sacanas, zombam e escarnecem de Deus e do seu povo. No entanto, o povo abençoado, isto é, nós, o povo de Deus,
não devemos agir nem viver como as pessoas do outro mundo. Não, nós, o povo de Deus, somos completamente diferentes das pessoas deste mundo. Por outras palavras, nós, o povo de Deus, temos um propósito completamente diferente, valores diferentes, um modo de vida diferente, projetos diferentes e pensamentos diferentes dos das pessoas deste mundo. Por isso, nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, devemos viver de uma forma completamente diferente das pessoas deste mundo. Isto é, devemos viver com um modo de vida completamente diferente, valores diferentes, objetivos diferentes, pensamentos diferentes e planos diferentes dos das pessoas deste mundo. É isso que significa ser o povo de Deus. Não, são precisamente estas pessoas que são abençoadas. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esta passagem fala de como tais pessoas abençoadas, isto é, o nosso povo de Deus, devem ao vivo. Fala do aspecto positivo disto. Isto é, o nosso povo de Deus deve deleitar-se apenas na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Este versículo é uma sinédoque, representando todas as ações que o povo de Deus deve realizar enquanto viver nesta terra. Isto é, louvar e exaltar a Deus, ter uma comunhão fervorosa com Ele e confiar nele, representa todas estas ações. Então, por que é que David enfatiza e fala especificamente do facto de que o povo de Deus deve deleitar-se na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, acima de todas as outras ações? É para enfatizar esta prática e a sua profunda importância. Isto é crucial que o povo de Deus se deleite na lei do Senhor e nela medite dia e noite, acima de todas as outras ações. Por que razão isso acontece? Em primeiro lugar, o que significa deleitar-se na lei do Senhor? Enquanto observava o Noel, vi que ele estava extremamente feliz a jogar Mario. Vi-os dizer que, assim que abriam os olhos de manhã, se sentavam em frente à televisão. Com aquela consola de videojogos, perdendo a noção do tempo, e até em sonhos, jogavam-no. Confessaram que estavam tão encantados e felizes com aquele jogo que pensavam nele enquanto comiam, na escola e até mesmo enquanto ouviam o sermão na igreja. Os seus pensamentos nunca saíam das suas mentes. É exatamente isso que significa deleitar-se em algo. Deleitar-se na lei do Senhor é exatamente assim, como diz o texto de hoje, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Seja a passear na rua, no supermercado, a comer ou a lavar a louça, onde e quando for, meditam. Como é o nosso Deus? Qual é o seu poder, autoridade e sabedoria? O que o nosso Deus odeia e no que ele se deleita? Que tipo de salvação Deus realiza? Qual é o seu plano de salvação, enviando o seu único filho? E que tipo de pessoa é Jesus? E como são o céu e o inferno? Meditamos constantemente nestas palavras. Não, nós, o povo de Deus, devemos sempre deleitar-nos na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Não, meditar na palavra de Deus dia e noite desta forma é incrivelmente importante. Por quê? Porque só assim podemos realmente compreender. Porque só assim podemos realmente compreender Deus, a sua autoridade, poder e sabedoria, o seu plano de salvação, o seu Filho unigênito e a sua obra, o seu julgamento, o céu e o inferno, todas estas coisas. E só compreendendo bem podemos construir a verdadeira fé, a fé firme e a fé fervorosa. Não é verdade? Se não a conhecemos bem, não podemos construir uma fé verdadeira, uma fé verdadeira. Por outras palavras, se não conhecemos Deus, a sua salvação e todas as coisas que discutimos acima, não podemos construir uma fé firme e uma fé fervorosa. Caso contrário, só compreendendo bem podemos construir a verdadeira fé, a fé firme e a fé fervorosa na medida em que a conhecemos. Além disso, só estabelecendo este tipo de fé é que podemos receber verdadeiro louvor, exaltação e adoração do nosso Deus, tal como Ele nos criou, de acordo com o seu propósito. Caso contrário, se não compreendermos bem todas estas coisas, não podemos construir essa fé corretamente e, se assim fosse, o louvor, a exaltação e a adoração não seriam completos. Se não compreendermos todas estas coisas, o nosso louvor, exaltação e adoração serão um tanto deficientes, inadequados e lamentáveis. Por isso, é crucial que o povo do nosso Deus se deleite na lei do Senhor acima de tudo e nela medite dia e noite. De facto, aqueles que o fazem são verdadeiramente povo de Deus e abençoados. Em segundo lugar, o texto de hoje fala da prosperidade e das bênçãos do povo do nosso Deus. O Salmo 1:3 diz: são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, a sua folha não murcha. E tudo o que fazem prospera. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, a sua folha não murcha. E tudo o que fazem prospera. Esta passagem compara o povo do nosso Deus a árvores plantadas junto a ribeiros de águas. O que acha? Se observarmos as árvores que criaram raízes e estão a viver junto aos ribeiros de águas,
vemos que, mesmo durante longas secas, elas não são prejudicadas, brotando folhas, desabrochando flores no seu tempo e dando frutos. Por outro lado, se observarmos as árvores plantadas em terra seca, verificamos que mesmo uma pequena seca faz com que as suas folhas murchem. Em casos mais severos, não só deixam de florescer ou de dar frutos, como a própria árvore murcha e morre. No entanto, as árvores plantadas perto de ribeiros não são prejudicadas, florescendo e dando frutos mesmo face à seca. O mesmo se aplica ao povo de Deus. O nosso povo de Deus é como árvores plantadas perto deste riacho. Por que razão isso acontece? Porque é que o nosso povo de Deus é como árvores plantadas perto deste riacho? Porque, tal como o próprio riacho, o nosso povo de Deus é composto por aqueles em quem o Espírito Santo está sempre e sempre presente. Isto é, nós, o povo de Deus que cremos nos méritos do sangue do seu Filho unigênito, podemos confirmar que o Espírito Santo está sempre e sempre presente. Não, o Espírito Santo fez do seu povo o seu templo e está sempre com eles. Mesmo em tempos de sofrimento e tribulação, ele sustenta-os, protege-os, conforta-os e guia-os, garantindo que não caem. Como resultado, ele guia o seu povo para que não percam a fé. Pelo contrário, ele guia-os para que a sua fé cresça, se fortaleça e se torne mais fervorosa, mesmo no meio destas dificuldades e tribulações. Por isso, mesmo no meio das dificuldades e tribulações, nunca podemos cair, mas sim tornar-nos aqueles que se aproximam de Deus, o louvam, o exaltam e confiam em Ele. Podemos ver que Ele nos ajuda e cuida de nós, permitindo-nos dar muito fruto, o fruto que Ele procura. Isto é, podemos ver que Deus está a trabalhar para garantir que o nosso serviço, louvor, exaltação e devoção a Ele não são em vão, mas que entramos no reino eterno dos céus. Desta forma, o povo de Deus prosperará em tudo o que fizer. Por fim, o texto de hoje fala sobre os ímpios e a sua destruição final. O Salmo 1, 4, 6 diz: Não são assim os ímpios, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não são assim os ímpios, são como a palha que o vento dispersa. Aqui, os ímpios referem-se aos incrédulos que não conhecem Deus, que não acreditam de forma alguma que Deus existe e que, por isso, seguem essa corrupção e depravação e vivem em todo o tipo de pecado. Por outras palavras, o fim destes incrédulos é diferente do povo de Deus. São como a palha que o vento dispersa. O que significa? Se observar os agricultores de antigamente, poderá vê-los a levar as suas espigas de arroz ou cevada colhidas para um pomar ventoso e a deixá-las voar ao sabor do vento. Os grãos, sendo cheios e pesados, caíam diretamente à sua frente e acumulavam-se, enquanto a palha, sendo ok leve, voava e acumulava-se. De seguida, o agricultor colhia os grãos e armazenava-os num celeiro, enquanto a palha era armazenada e utilizada como lenha. Por outras palavras, estes incrédulos são como este inverno. O que significa? No princípio, Deus criou-nos, humanos, e desejou receber louvor e glória. No entanto, tornámo-nos corruptos e depravados, e seguindo os nossos desejos corruptos e depravados, tornámo-nos aqueles que cometeram todo o tipo de pecado. Não, por causa dos nossos pecados, fomos julgados por Deus e rebaixados a seres destinados à morte eterna. Por isso, Deus estabeleceu o seu plano de salvação, enviando o seu Filho unigênito, que derramou o seu sangue na cruz e morreu. E ele removeu os pecados de todos os que nele creram, fez deles o seu povo e capacitou-os para entrarem no céu. Não, ele capacitou todos os que nele creram a virem a Deus e a viverem louvando-o e exaltando-o. O que acha? O texto de hoje compara esta ação de Deus a um agricultor que cuida das suas plantações. Assim como na época da colheita, naquele dia do juízo, Deus, tal como estes agricultores, lançará estes incrédulos, que são como palha, no lago de fogo do inferno. Embora Deus lhes tenha dado vida, os tenha alimentado e vestido, estes incrédulos, que não podem dar o fruto da gratidão, do louvor e da exaltação, são como palha, e serão lançados no eterno lago de fogo ardente do inferno. Não, é isso mesmo que os ímpios são. Podem parecer bem alimentados e aquecidos nesta terra, vivendo honradamente nesta terra, mas são meras aparências, desprovidos de vida. São esplêndidos por fora, mas vazios por dentro, como palha e palha, para os quais o julgamento está preparado. Portanto, os ímpios não subsistirão em juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Portanto, os ímpios não subsistirão em juízo. Por outras palavras, os ímpios não poderão suportar o julgamento, não escaparão dele e nunca escaparão. Não, certamente cairão no lago de fogo eterno no inferno. Além disso, a congregação dos justos, aqui refere-se ao grupo do povo de Deus que foi declarado justo por Deus pela fé nos méritos do sangue do seu Filho unigênito. Além disso, refere-se à graça, às bênçãos e ao céu que este grupo do povo de Deus receberá de Deus.
Por outras palavras, os incrédulos que não acreditam nos méritos do sangue do seu Filho unigênito não serão incluídos neste grupo do povo de Deus. Por outras palavras, não entraram nas bênçãos, na espiritualidade e no céu que o povo de Deus entra e recebe. Não, certamente cairão no lago de fogo eterno no inferno. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, o caminho dos justos refere-se à viagem e ao curso da vida que o povo de Deus segue nesta terra. Por outras palavras, o povo de Deus vive nesta terra acreditando que Deus existe, fazendo dele o seu Deus, louvando-o e exaltando-o. Não, em todas as coisas, colocam Deus em primeiro lugar, têm consciência dele, temem-no e vivem de acordo com a sua vontade, que lhes agrada e deleita. Além disso, transbordando de gratidão por Deus ter enviado o seu único Filho para os salvar, vivem com esperança e expectativa do céu. Este é o caminho dos justos, que Deus reconhecerá. Então, o que significa? A palavra reconhecer aqui significa saber ou reconhecer. Isto é, no momento do julgamento, Deus reconhecerá estes justos como seu povo. Por outras palavras, no momento do julgamento, Deus olhará para estes justos e declarará: Eu conheço-os. Eu conheço-os. Eu conheço a sua fé. Ele reconhecerá que eles são o povo de Deus. Por outras palavras, o caminho do povo de Deus, não, o fim desse caminho é a aprovação de Deus e aquele céu eterno. Não, o povo de Deus entrará certamente nesse céu. Mas e os ímpios, esses incrédulos? Mas o caminho destes incrédulos é que perecerão. Aqui, a palavra perecer significa perecer, desaparecer e morrer. Por outras palavras, o caminho destes incrédulos, não, o fim deste caminho. É aquele lago eterno de fogo, o inferno, transbordante de destruição, extinção e morte. Talvez, naquele momento de julgamento, estes incrédulos ouçam a voz de julgamento diante de Deus: Não vos conheço. Ou não os reconheço como povo de Deus. Então, todos os incrédulos que ouvirem tais palavras, e todos aqueles que frequentam a igreja, mas não acreditam nos méritos do sangue de Jesus Cristo, molharão as calças, os seus rostos ficarão pálidos e tremerão de medo e terror esmagadores, lutando com lágrimas e ranho para evitar serem arrastados para o lago de fogo. Clamarão: Ei! Devia ter acreditado nos méritos do sangue de Jesus Cristo. E derramarão lágrimas de sangue. Bem-aventurados aqueles. Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Obrigado por nos salvar da morte eterna devido ao pecado. Obrigado por nos tornares povo de Deus, filhos de Deus, e nos permitires entrar no céu. Aguardo ansiosamente esse céu glorioso e espero, Senhor, que nos concedestes tão grandes bênçãos. Que sejas glorificado por meio de nós para sempre. Eu te abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém. Clique no nome da igreja para saber mais.